Vamos iniciar nossa atividade da manhã. Busquemos, nesse momento, aproveitar o ambiente que nos acolhe, os benfeitores que nesse momento nos abraçam, especialistas nas questões emocionais. Eles, nesse instante, nos acolhem junto ao coração o desejo de contribuir com o nosso bem-estar. Aproveitemos para receber este benefício através dos canais sutíssimos de nossa alma, onde na sutileza das percepções que temos como espírito, percebemos e sentimos essa energia envolvente, reparadora, auxiliadora. Cada um onde colocou-se à disposição desse momento para buscar a reflexão. E nós que estamos aqui na casa de Madô, envolvidos neste clima espiritual criado para nos envolver, para nos proteger, que possamos então perceber este amparo que nos chega das regiões elevadas do mundo espiritual. Percebendo a natureza que nos envolve, da qual também fazemos parte, com suas movimentações naturais, dos pássaros, o sol esplendoroso, que lança os seus raios sobre a natureza para estimular a vida, anunciando-nos um novo dia de oportunidades e de boas experiências. Percebamos esse clima e vamos sentindo lentamente sermos envolvidos pelas vibrações reconfortadoras, pacificadoras, que nos trazem alento, inspiração, forças para a caminhada. Enquanto sentimos esse abraço amoroso, vamos elevar o pensamento ainda mais um pouco. Buscar a figura meiga e amorosa de Jesus, a fim de enchermos a nossa mente e o nosso coração da sua vibração amorosa, estimuladora de todas as boas necessidades que temos neste mundo, especialmente a de nos tornarmos melhores do que somos. Percebendo Jesus no seu divino auxílio a todos nós, ampliando o horizonte da nossa mente, vamos dizer-lhe: Senhor, estamos mais uma vez na Tua presença, com o desejo, mestre amigo, de receber de Tua natureza amorosa e divina o benefício que nos possa permitir a caminhada, mesmo em meio a dores, enfrentamentos e decepções. Que tenhamos, Senhor, a grandeza de buscar-te nas horas difíceis, mas também nas horas alegres, no clima da gratidão, a fim de podermos nos mantermos perto de Ti, sempre. Em que pese aquilo que nos alcança, ferindo-nos e trazendo-nos muita vez dores intensas, que tenhamos a tranquilidade de seguir o caminho, mesmo entre lágrimas, a fim de que possamos progredir. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelas luzes que tens esparzido em nosso caminho.
E te pedimos que nesta manhã fique conosco, uma vez mais, para sempre. Assim seja. Bom dia a todos os presentes, bom dia àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez nesta manhã para a atividade do Espírito em Foco, que é o estudo da obra da Psicologia Transpessoal de Joana de Ângeles, mais especificamente Amor Imbatível Amor, esta obra que nos ajuda a refletir um pouquinho sobre nossas emoções, nossas atitudes, a fim de que, compreendendo-nos um pouco mais, também tenhamos condições de vivenciar experiências mais producentes na nossa existência. E essa obra fala exatamente disso, né, das bases que formam daquilo que forma as bases do amor, né, que vai sendo construído no tempo e que só pode ser construído a partir de uma pessoa, de um ser humano que se compreende, que trabalha seus próprios aspectos íntimos, que é consciente da vida que tem. Sem isso, viveremos de forma autômata, né? Sem perceber a necessidade de desenvolver esse sentimento que é o maior sentimento que o ser humano vai alcançar e que, por enquanto, na Terra, ele tem alguns níveis de interpretação, que é o amor, né? E nesse capítulo, a Joana está conversando conosco sobre imagem e projeção. Então, ela está falando daqueles aspectos de que nós nos tornamos muitas vezes espelhos de comportamentos coletivos, né? A gente absorve o comportamento coletivo, justifica aquilo como uma coisa normal e vive aquilo. Todo mundo está fazendo, porque eu não vou fazer. Todo mundo faz isso, porque eu não faço. Todo mundo mente, todo mundo trai, todo mundo engana, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Mas isso não é verdade. Não é todo mundo que faz isso. E quem faz está errado, porque esse comportamento, ele é um comportamento gerador de perturbações gravíssimas, né? Que vão explodindo, feito bombas, no caminho do espírito, fazendo com que o sofrimento acabe se instalando e as dores mais absurdas possíveis sejam experimentadas pelo espírito no seu caminho, né? Então a gente muitas vezes espelha o coletivo, né? O grupo, que está errado. Nós temos que ter a nossa interpretação da realidade e vivenciar essa realidade, mesmo pagando o preço, muitas vezes, de ser excluído de algum grupo de convivência onde as pessoas não nos aceitem. Porque fazer isso, né, vivenciar essas experiências do coletivo, ser um espelho, né, refletindo imagens do coletivo, não vai nos ajudar a buscar aquela tranquilidade, aquela paz que a gente tanto almeja, né, e que não é possível, não é real desse jeito. Então, nós vamos aprendendo, né, com a Joana de Ângeles, a buscarmos os aspectos da nossa individualidade, né, da melhoria de quem somos, daquilo que vivenciamos como experiência nesse mundo. Cada pessoa é um universo à parte. Nós não estamos ligados a nada no sentido de termos que reproduzir aquilo que as coisas vão determinando no caminho, né? Não é por aí. É preciso que a gente adquira autoconsciência, né? Fazendo o autoaprimoramento para sermos pessoas melhores. E a Joana estava aqui no item que ela estava falando de quem faz isso, né? Quem adquire isso, e muitas vezes justificado por opiniões de alguém que a gente tem um interesse, né? De repente eu tenho interesse em uma relação, tenho interesse em alguma coisa, e dali muitas vezes recebo os estímulos negativos disso que eu estou acabando de fazer. O que tem? Não tem problema nenhum fazer isso, né? Vamos colocar uma imagem aqui, uma imagem bem rasteira, né? Por exemplo, a corrupção. Alguém chega e te oferece aí um ato de corrupção e fala assim, não, mas isso é normal. Não tem como fazer nada se não for assim. E só eu e você sabemos disso, né? Então eu vou te oferecer alguma coisa, você vai aceitar. É um ato de corrupção, mas, né? E há alguns que falam assim, vou fazer isso, depois nunca mais vou fazer, né? Aquela coisa que a pessoa que ela cria, né, no vínculo com alguém ou com alguma coisa que vai convencendo a gente ao longo do caminho de que não vai dar problema, que está tudo certo. 99% das vezes dá problema. Como nós
Vimos no capítulo sobre aquele comportamento, né, da pessoa que se acha muito esperta, mas que no fundo está gerando suas próprias dificuldades no caminho, né, para enfrentar. Naturalmente, aquilo que a gente constrói volta para nós. Né? Muitas vezes nessa própria vida, tendo a nossa vida muitas vezes, como ela está organizada, destruída. Destruída completamente por uma ideia que a gente tinha contrária. Não, ninguém nunca ia saber, essa corrupção que eu estou fazendo jamais alguém vai descobrir, isso não tem jeito e tal. Estou falando da corrupção, mas estendamos isso para todos os outros comportamentos, né? Onde de alguma maneira a gente faz o que não está certo e de uma forma muito dolorosa colhemos consequências gravíssimas disso. Então nós não temos que espelhar nada e nem ninguém, precisamos ter as nossas convicções. Aquelas convicções que estão baseadas no bem proceder. Por quê? Porque é a única garantia de paz que a gente tem. Né? Nós já viemos de um passado nada glorioso. Se pegar qualquer um de nós aqui, abrir a tela do tempo e olhar para trás, a gente ia olhar para os lados, ver se ninguém viu e fechar rapidinho. A gente fala assim, acho que ninguém viu. Então, a gente fecha rapidinho. Porque nenhum de nós veio de um passado glorioso. A gente vem de um passado complicado, comprometido. Especialmente nas áreas que nós temos a nossa fraqueza. Onde está a minha fraqueza? Ali eu tenho o meu passado comprometido. Então, ou seja, a gente já não vem de um passado muito bom. E esse passado não nos preserva no presente, ao contrário, atrai parcerias negativas, ruins, de outros tempos, parcerias que vão nos ajudar a de novo cairmos nas mesmas esparrelas. Se a gente não tiver muito cuidado, a gente cai de novo nos mesmos buracos, porque são os mesmos de volta, nos encontrando, nos procurando, os antigos parceiros de erro do ontem. Então temos que ter assim, Jesus pediu para a gente vigiar e orar, né? Vigiar, ou seja, prestar atenção. Presta atenção no caminho, o que é aquilo que nos eleva e aquilo que nos compromete. Então a gente olha para a vida e percebe onde estão os campos minados que a gente nunca deveria pisar ali. Nunca. Porque ao pisar ali, fatalmente aquela mina vai explodir. Muitas vezes ela já explodiu e a gente não percebeu, o efeito é retardado. Ela é uma mina onde você pisou e ela é em câmera lenta. Às vezes explode na hora. Tem pessoas que são pegas no contrapé e a vida da pessoa se destrói ali, naquele momento. E muitas vezes você já pisou e o efeito da mina está sendo... Essa explosão vai a longo prazo se efetivar e tudo vai se degringolar, né? Porque nós viemos de um passado inglório, onde nós atraímos coisas e pessoas que têm relação com a nossa fraqueza, com a nossa dificuldade. E ali está o nosso maior desafio, né? Que é justamente se manter íntegro naquela experiência. Né? E como antigamente, sempre acreditamos que nada vai ter problema, né? E que tudo vai caminhar bem. Como pode caminhar bem aquilo que não é bom? Aquilo que não é bom não vai caminhar bem. Só vai caminhar bem o que é bom. O que não é bom não vai. E aí a Joana fala também da obsessão. Ou seja, toda vez que eu opto por um procedimento, por um comportamento que não é o devido, eu adquiro companhias espirituais também que passam a comungar comigo daquelas vibrações menos dignas, que vão me afligir, me atormentar, trazer dificuldades. E ela coloca aqui uma coisa interessante, né? Esses espíritos interferem na nossa conduta através de ondas, pensamentos perniciosas. Então, a partir de um determinado momento, nós passamos a sofrer um assédio violento na mente, que fica trabalhando aqueles aspectos dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que não é correto, e eles ficam através de ondas, pensamentos perniciosas, sobrecarregando a nossa mente e o nosso emocional, né? Sobrecarregando a mente e o emocional. E aí a conduta vai se alterando, porque nós vamos tendendo para o comportamento sugerido por essas obsessões. Sem perceber, a gente vai entrando. É como se você tivesse um caminho principal e tivesse uma vertente que não é boa e alguém te convencesse a ir por aqui. E a gente então sai do caminho principal e vai naquele caminho lateral e vai embora, sem perceber. Vai mergulhar. Quando acorda, está anos-luz, né, do caminho principal. Para voltar, como é que faz?
Tudo que eu tinha de bom, tudo que eu tinha de nobre, tudo que eu tinha de proveitoso estava nesse caminho. Aqui não tem. Então eu vou ter que fazer o caminho de volta. E muitas vezes as próximas encarnações, que são esse caminho de volta, não vão ter os recursos que tinha nesse caminho. Então eu não vou ter dificuldades materiais, dificuldade de encontrar amores, afetos, corações queridos no campo da afetividade mais próxima, no campo das amizades. Porque nesse caminho não tem nada. Nesse caminho só tem perturbação, dor, sofrimento, que é onde aquela mente perniciosa me levou, para onde ela me conduziu. Mas nós damos guarida a isso, né? A gente abre espaço para que essas ondas perniciosas vão automaticamente tomando conta da nossa mente e do nosso coração, né? Alguém diria assim, mas e o anjo da guarda, os benfeitores, eles não cuidam da gente? Cuidam, mas existe uma linha demarcatória que o livre-arbítrio impõe. Eles só podem ir até determinado ponto. Se eu vou indo para o abismo, ele vai até a beira do abismo gritando comigo, não faça isso, não cometa essa atitude, não vá por esse caminho, não faça tal coisa. Mas a hora que eu cheguei na linha, ele é obrigado a parar. E se eu resolver dar o passo para dentro do abismo, ele não vai fazer nada, absolutamente nada, porque foi uma escolha minha, né? Então ele vai depois, é claro, ninguém nos abandona, né? Os benfeitores não vão nos abandonar na hora que a gente virou caco lá embaixo, né? Vão ajudar a gente a juntar os cacos, colar as peças, só que a dor, sofrimento, a dor, reparação que virá disso, ele também não pode tirar da gente. É como você diz a alguém, ó, uma criança principalmente, não sobe aí, porque se você subir aí você vai cair e vai se machucar. A criança vai e sobe. Ela cai, quebra o braço. Ou se machuca. Tudo bem. Por mais que o pai e a mãe amem essa criança, ele pode tirar a quebradura? Ele pode desfazer aquilo que a criança, por vontade dela, fez? Não pode. Vai ficar do lado, dá o remedinho, cuida, mas não tem como. Até que não sare, até que não solde lá o osso de novo, né? Para que ela volte a ter uma vida normal, ela vai passar na pele, sofrendo na pele, aquilo que ela criou para si. E é assim que acontece. Então os benfeitores vão até a linha demarcatória, que muitas vezes a gente já transpôs faz tempo. Talvez a gente já transpôs essa linha faz tempo. E está numa rota de colisão com a autodestruição, não está percebendo. Então, eles não vão cruzar a linha conosco, porque é um direito nosso, né? É um direito que a gente tem de exercer o livre-arbítrio, com as devidas consequências. Mas a gente recebe indução para fazer isso. Essas mentes perniciosas, elas induzem, né, ao ódio, ao ciúme, ao despeito, à vingança, à sensualidade e outras coisas. Então a Joana continua dizendo aqui, né, que então essa incidência que é muito comum, né, essa incidência da obsessão, né, entre os seres, ela constitui uma enfermidade desafiadora. Por quê? Porque a obsessão é doença, né? É uma doença moral. Um obsessor, alguém, uma mente junto comigo, caminhando, é uma obsessão, é uma doença, né? Que me traz uma patologia emocional gravíssima. Então, ou seja, o que acontece? Um campo psíquico sobre o outro que passa a dominar. Então, com o tempo, a gente vai justificando tranquilamente os nossos atos, porque você tem uma mente sobre a tua, que te justifica perfeitamente o que você está fazendo. Então, ou seja, você passa a ter uma justificativa muito confortável para aquela atitude. Então, é uma mente sobre a outra, né? Uma mente espelhando sobre a nossa mente, deixando a gente tranquilamente agir daquela forma, como se fosse uma coisa normal, né? Então, é uma mente agindo sobre a outra. A obsessão, gente, ela é mais comum do que a gente pode imaginar. Na questão 459, né, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influenciam em nossa vida? Eles respondem: mais do que imaginais, frequentemente eles vos dirigem. Ou seja, se nós não tomarmos cuidado, somos dirigidos pelas mentes espirituais. Agora, se é para ser dirigido, então vamos ser dirigidos por mentes melhores, né? Aí depende da maneira como nós levamos a nossa vida. Porque a gente vai tendo companhias espirituais conforme o estado de alma, conforme as nossas emoções,
conforme as nossas escolhas morais, elas é que vão determinando quem são as nossas companhias, que muitas vezes estão ao nosso lado, mostrando o que nós estamos fazendo, né? Estão aí do nosso lado, mostrando o que nós estamos fazendo, porque elas convivem muito bem conosco. A imagem captada, ou seja, dessas mentes, que se instala sobre a personalidade, aturde-a e trava-se uma luta perturbadora entre o agredido e o agressor, que conduz carga vibratória constituída de energia deletéria, resultado do cultivo de sentimentos destrutivos. Então, a pessoa se perturba, é claro, porque essa energia não é boa, né? A energia da obsessão ela não é agradável, ela justifica os nossos atos, ajuda a gente a fazer, mas não é boa. Então, a pessoa está sempre num estado de inquietação, de amargura íntima, de desgosto pela vida, de desinteresse, e começa, inclusive, a justificar a vida que tem para fazer o que faz. Então fala assim, como a minha vida não é como eu gostaria, por isso que eu faço isso. É como a pessoa que diz que, as pessoas que bebem muito, né, que se alcoolizam mesmo, bebe demais, fala assim, mas a minha vida é desinteressante, ou eu trabalho, então eu tenho direito de me divertir um pouco. As pessoas vão justificando de uma maneira ou de outra o alcoolismo, no qual elas entram, né? Isso para todos os outros comportamentos. Como a minha vida é desinteressante, a minha vida ela é incompleta, ela não é o que eu queria que fosse, então eu faço o que eu faço por isso. Então a pessoa justifica, ela usa uma justificativa que na verdade não é uma justificativa. Na verdade é uma desculpa. É um álibi que a gente tenta arrumar para continuar fazendo o que a gente está fazendo, né? Então, existe em todos os níveis de compreensão isso, né? Uma pessoa, por exemplo, que nasce na miséria, né, os espíritos falam, e rouba porque diz que é pobre. Não, você não rouba porque é pobre, rouba porque tem desvio de caráter. Rouba porque é um espírito que traz um passado delituoso, gravíssimo no campo da honestidade. Não é porque é pobre. Porque há milhões de pessoas que são pobres e não roubam. Trabalham, vivem um dia pelo outro, ganham o dinheirinho da comida, do alimento, mas não roubam. Não tiram nada de ninguém. Então essa questão de fazer uma coisa usando a outra, isso é um desvio de caráter, na verdade. É um problema que nós trazemos de vidas passadas, naquela área do comportamento, que nós justificamos muito bem e fazemos, né? Só que tem uma consequência no tempo, né? Pode ser agora, imediato, que geralmente é, e depois em tempos futuros. Então, o Espiritismo ensina que não tem castigo, não tem inferno, não tem pecado, não tem condenação divina. Não existe isso. Ninguém vai para o inferno, né? Aliás, se eu estou fazendo o que eu não devo, já estou, né? O inferno e o céu é um estado de alma que o espírito carrega consigo e vai levar isso para o mundo espiritual assim que ele desencarna. Vai se afinizar com outros iguais e vai viver bem-estar ou mal-estar conforme a sua conduta aqui na Terra, criando um estado de alma perturbador, que não é eterno também, claro. Vai passar ali por um período de despertamento até que o arrependimento sincero aconteça, até que o espírito saia daquele quadro e possa prosseguir melhorando. Mas a gente vai construindo no caminho, né? E a maior paga, né? A maior paga que a gente pode dar pelo desvio do caminho, né? A maior paga que os espíritos falam que é a mais dolorosa. É o quê? É no tempo sentir o quê? A falta dos amores. Eu tenho e não valorizo. Eu tenho seres dedicados a mim, ao meu coração, minha vida, minha alma. Não valorizo. Quero outras coisas porque eu sou uma pessoa insatisfeita. Mas nós não somos insatisfeitos porque nos falta alguma coisa. Somos insatisfeitos por razões muito próprias das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Enquanto eu não trabalhar sentimentos melhores em mim, não sentirei satisfação em relação à vida que eu tenho. Tudo que eu vou sentir em relação à vida não vem do outro, não vem das minhas condições materiais, não vem de nada, vem de mim. É um estado, o bem-estar é um estado de alma. Ludibriar isso, né? Tentar fugir disso, camuflar essa situação com outras menos dignas, não vai me dar nenhum benefício, nenhum bem-estar. E no tempo, a falta dos amores é uma das coisas mais dolorosas para o espírito. Ser obrigado a reencarnar, né? Distante dos afetos dos seres amados. Porque embora a gente não se lembre,
embora nós não nos lembremos quem são as pessoas que estão conosco, do nosso lado, que nos amam, esse sentimento foi construído no tempo. O sentimento não se inventa, o amor não se inventa. Nós estamos com as pessoas com quem já convivemos em vidas anteriores, com seres que têm uma história conosco. Existe uma trajetória e tudo. Mas pode acontecer um desvio de rota, dependendo da nossa conduta. Se eu não ajo corretamente, no campo da honestidade afetiva, amorosa principalmente, o que vai acontecer? Eu vou ter que reencarnar com aqueles problemas que eu criei, com aquelas pessoas que eu corri atrás e fugi do meu compromisso principal, vou ter que aceitar isso, e até mesmo estranhos, que não tenham nada a ver com os meus sentimentos. Como é que é uma vida de um espírito assim? É uma vida vazia, onde a pessoa olha do lado, tem várias pessoas perto dela, mas ela se sente profundamente sozinha. Como se ela não pertencesse àquele clã, ao círculo daquelas pessoas. E não pertence mesmo. Muitas vezes não pertence mesmo. Então, para que a gente consiga reencarnar, carregando conosco, né, sempre amores, conquistas que nós já tivemos, claro que algum ou outro que entra na família, entra junto conosco para a gente ajudar, para a gente aí ter um convívio de ampliar esse amor também, né, mas pelo menos o eixo, né, a base da nossa vida está estruturada em amores que nós já tivemos, com seres que nós já tivemos. Então a insatisfação afetiva, a insatisfação emocional que nós sentimos, ela não tem relação com nada que está acontecendo conosco na nossa vida em si, mas com sentimentos muito próprios. É necessário desenvolver bons sentimentos, porque a vida é o nosso sentimento. Então, os nossos sentimentos constituem a base da nossa vida. E eles precisam ser nobres, porque se eles não forem nobres, eles são geradores de perturbações, que faz com que a gente olhe para a vida e acha que a vida é ruim. A gente olha para a nossa vida, está tudo certo. Está tudo certo, está tudo bom, né? Inclusive pessoas que nos amam muito, que cuidam da gente, que gostam da gente, mas o espírito, observando pela perspectiva da sua perturbação, acha que não está nada bom. E acha que a felicidade estaria em outro lugar, com outras pessoas, vivendo outras experiências. E aí, sem perceber, começa a ir por esse caminho. Aí as coisas complicam, né? Porque era só uma insatisfação. Agora é uma insatisfação com consequência. Porque os nossos atos, eles retornam para nós como uma nuvem, né, tempestuosa, né, que vai nos trazer temores, aflições e angústias, né? Seja, porém, qual for a psicogênese do distúrbio em que se transformam as imagens projetadas pelo indivíduo, faz-se urgente a psicoterapia, a fim de auxiliá-lo no autoencontro, na conquista da sua identidade, que são os caminhos eficientes para a autorrealização. Então, quando a gente entra num quadro assim, além do tratamento da assistência espiritual, né, que a gente deve buscar, do passe, das boas leituras, da mudança de comportamento, né? Então, eu mudo verdadeiramente o meu comportamento, né? Não significando isso que eu não vou ter consequências do que eu fiz, tenha consequência, mas eu mudando a minha trajetória, tomando um caminho novo, né? Retomando a minha estrada principal e buscando muitas vezes a psicoterapia, né? A terapia para poder fazer um autoentendimento, compreender um pouco, né? Falar sobre as nossas dificuldades com o terapeuta, para que ele nos ajude aí, né, equacionar, pelo menos aqui no mundo objetivo, as coisas. Isso vai ajudar muito a gente a sair desses quadros, né, perturbadores que a gente muitas vezes se encontra, né? Então, desde as terapias psicológicas até as terapias espirituais, elas funcionam bem, aliviando a gente desses quadros de amargura, né, de mal-estar que muitas vezes a gente se encontra, né? E o convencimento mesmo, a gente compreender, aceitar que a gente está na melhor vida que Deus pôde nos proporcionar. O Espiritismo nos ensina isso, nos traz esse entendimento de que cada um reencarnou e está com as pessoas que precisava estar. Não houve engano. Não tem engano. O que faz a gente não compreender isso, não aceitar isso, é justamente esse olhar perturbador das nossas paixões, que ficam tentando tirar a gente do foco,
né? A nossa própria perturbação íntima, ela fica tentando tirar a gente do foco, porque os apelos das paixões negativas que nós temos dentro de nós querem nos levar para outro caminho, né? E associado a isso, a gente ganha uma obsessão, que é a outra mente no mundo espiritual, que se interessa pela nossa causa, uma causa ruim, mas eles se interessam por ela, para nos ajudar a fazer, né? Então, a pessoa já tem lá uma vontadezinha, alguém sintoniza com isso, fala assim, oba, aqui tem um comportamento aqui em potencial, que pode ser explorado. E essa mente se associa à nossa, e a gente vai, então, sem perceber, dando um passo para fora da estrada principal, sem notar. Quando vê, está totalmente fora, né? Se perdeu nessa trajetória lateral aí, né? Então, ela coloca aqui a psicoterapia, né, e as terapias também espirituais para ajudar, né? O ser real tem que vencer as camadas sucessivas de sombras que o ocultam, desarticulando as engrenagens passadas das imagens que projeta em estados mórbidos, enfrentando o meio onde vive após se auto-enfrentar. Então é necessário enfrentar a realidade que nós temos. A realidade que a gente tem como vida, ela precisa ser olhada de frente. Não adianta a gente fantasiar, romantizar, entendeu? Cada um tem a vida e a vida é real. Ela precisa ser olhada de frente. Essa é a minha vida. Ah, mas eu tenho sonhos, gostaria. Tá bom, os sonhos são bons, eles são estimuladores, mas ninguém pode ver de sonho. Ah, eu tenho desejo, tá? Tudo bem, ninguém pode ver de desejo, né? Ah, se a vida fosse, se pudesse. Isso é ilusão. Eu não posso viver de ilusão. Eu posso ter projetos, eu posso ter sonhos, eu posso ter ideais, mas eu tenho que lidar, a princípio, com a realidade, com aquilo que eu tenho. Olhar a vida de frente. Essa é a minha vida. Então, essa é a vida que eu tenho que viver e fazer dela o melhor possível. Não nos é pedido perfeição e muito menos está prometido que a gente vai ser plenamente feliz na Terra. Não existe essa possibilidade no planeta Terra de uma pessoa ser plenamente feliz. A condição do nosso mundo é chamada mundo de provas e de expiações. Os espíritos que estão aqui têm como predominância, eu e toda a humanidade, o mal. Mas nós, muitas vezes, não fazemos porque temos um nível de consciência e nós vamos trabalhando esses aspectos do bem para não fazer o mal. Mas toda a humanidade tem como predominância o mal, que é próprio de um mundo da característica como o nosso, de provas e de expiações. Mas isso não justifica as nossas atitudes, porque nós temos consciência já, nós sabemos que está certo e que está errado. Embora a nossa natureza inferior ainda nos impila para isso, nos leve para esse comportamento, nós temos o livre-arbítrio de falar sim e não, né? Então, a Terra, se a gente achar que existiria uma outra situação melhor do que essa que nós estamos vivendo em outro lugar, não existe. Se a gente não tivesse onde está, tivesse com outra pessoa, em outro lugar, vivendo outra vida, seria a mesma coisa. Nós estaríamos sentindo a mesma coisa. Então, é uma ilusão nossa acreditar que nós sentiríamos outras coisas, estivéssemos vivendo outras experiências. Passado aquele deslumbre inicial de toda a relação humana, seja da amizade, seja entre cônjuge, seja entre irmãos, seja entre filhos, seja entre pais, passado, nós entramos o quê? Na rotina natural, que é o convívio de espíritos que já se conhecem. E que conhecem bem as falhas, as limitações do outro. E precisam conviver com elas para melhorar. Então a gente não se lembra, mas conhece. Então eu sei exatamente porque que aquela pessoa age daquele jeito. Então eu não devo de maneira nenhuma agir por impulso, né? Sem refletir, sem pensar, sem meditar sobre as minhas atitudes. Em relação ao círculo social onde eu fui convidado a viver. Qualquer lugar, um meio social que a gente está locado ali, né? Nós estamos locados numa região, temos que prestar muita atenção nesse contato humano, desde a família, o trabalho, os amigos, a cidade onde nós vivemos, o trânsito, o país, onde a gente estiver, temos que ter essa consciência de prestar muita atenção na conduta,
no jeito de ser, na forma de agir, porque existe uma experiência convidativa para nós nesse contexto que nós estamos, que é nos ajudar a tornarmos pessoas melhores. E a gente precisa dessa experiência para realmente um dia deixar a Terra mais leve, mais suave, mais feliz. Os espíritos que já conquistaram um pouco desse amor verdadeiro, né, que é o amor realmente dos bons sentimentos, dos sentimentos nobres, mesmo vivendo em meios adversos, eles não sentem o que nós sentimos vivendo em meios completamente favoráveis para nós. A gente vive em meios favoráveis e sente profundamente adversidades. Eles vivem verdadeiramente em meios adversos e não sentem isso. Se sentem em paz, se sentem tranquilos, se sentem felizes, porque na verdade estão em paz. Não é o meio que tira a nossa paz. Não é a situação em si que nós estamos vivendo que tira a nossa tranquilidade íntima, que tira. O que tira é exatamente o confronto, né, entre a realidade em si com os sentimentos que a gente tem, que ainda falta nobreza, né? Nós temos que trabalhar os bons sentimentos, né? Tanto a Joana de Ângeles, nessa obra, quanto o Kardec, né, ele fala da caridade da conduta e da caridade material, né? A caridade moral e a caridade material, que é o que nós precisamos trabalhar no dia a dia para irmos adquirindo uma resistência contra o mal. Não o mal exterior, o mal que está dentro de nós. Não tem mal exterior. Nada que nos alcança não tem a ver conosco. Tudo que nos alcança tem a ver profundamente alguma coisa conosco. Ninguém é vítima do destino, ninguém foi injustiçado, né? Portanto, nós não somos coitadinhos. Nós somos espíritos caminhando na direção da autossuperação, da superação das próprias limitações que levou e leva a gente a sofrer o que a gente sofre. Portanto, quando a gente faz birra, né, para Deus, reclamando da vida, lamentando, ou fazendo coisa errada porque a vida não é boa, o Criador só fica olhando, fala assim, uai, meu filho, azar o seu, problema seu. Não posso fazer nada, porque você que tem que aguardar o tempo, corrigir o que você fez de errado e melhorar. Quebrei o braço, o que eu tenho que fazer agora? Esperar sarar, não tem alternativa. Não tem como estalar o dedo e o braço novo aparecer lá sem um arranhão. Não tem. Eu machuquei, tenho que recuperar esse ferimento. Não tem jeito. Tinha uma placa escrito lá, não suba aqui, não coloque a mão aqui, não entre lá, né? Há uns anos atrás, num encontro que eu fui, conheci uma pessoa que perdeu a mão direita numa máquina se eu não me engano, é triturar cana, alguma coisa assim, dessas mais caseiras, né, dessas coisas. Ele enfiou a mão e, na pressa, sempre enfiando, a mão dele passou do limite e a máquina triturou a mão dele, né, praticamente. Então, ele não tinha mão. E ele falou que em nenhum momento ele sentiu assim, revoltado com isso. Porque ele falou assim, só tem um culpado, o culpado sou eu. Tem uma especificação na máquina dizendo, né, mantenha um determinado filtro que tem lá, né, e não enfia a mão dentro da máquina. Jogue lá os pedaços, corta, né? Não, ele pegou o feixe de cana inteiro e enfiou a mão lá dentro para poder adiantar o trabalho. Né? Uma imprudência que gerou a perda da mão. Estava nos destinos dele perder a mão? Não, não estava. Porque a gente acha que tudo é kármico, né? Ah, aconteceu tal coisa, é meu karma. Não, não é meu karma. Muita coisa não é meu karma, é escolha. Nós temos livre-arbítrio, é escolha. Entendeu? Então, o que nos acontece é resultado da maneira como a gente age. Então, tudo isso vai ensinando. A gente vai aprendendo, vai ensinando, vai aprendendo e tal. E a gente vai se melhorando através das experiências, né? O real tem que vencer as camadas sucessivas de sombra que o ocultam, desarticulando as engrenagens passadas das imagens que projeta em estados mórbidos, enfrentando o meio em que vive para se auto-enfrentar, é o que nós comentamos, né? A identificação de metas saudáveis, aquelas que enobrecem, constitui o passo que deve ser dado para conquistá-las, diluindo em cada etapa as projeções jacentes do inconsciente, captadas psiquicamente, originadas de outros campos psíquicos.
Então eu preciso criar metas saudáveis para a minha vida. Preciso criar metas saudáveis para a minha vida, né? Não ficar fazendo projeção, tentando escamotear a realidade, tentando camuflar, né, tentando ludibriar, isso não vai funcionar, pelo contrário. Isso só vai piorar tudo. A gente já trouxe uma realidade comprometida para consertar. E se eu não tomo consciência de que eu preciso ser uma pessoa melhor, como é que eu vou fazer? Então, para eu ser uma pessoa melhor, eu preciso projetar, criar metas saudáveis. Metas que me levem a crescer, a melhorar. Não metas que vão me levar à satisfação dos meus desejos, das minhas vontades, mas vão me levar para um buraco, vão me levar para uma destruição moral, material, né? Quantas pessoas que materialmente vão à falência, quebram, acabam com tudo por causa de sonhos mirabolantes. Ah, vou investir tudo nisso. Mas você já viu isso direito e tal? Ah, não, mas é um bom negócio. Tudo tem risco. Aí vai lá, tudo tem risco? Depende. Não é assim, tudo tem risco. Não é por aí, né? Agora, se depois de ter seguido todos os protocolos de prudência, tudo, a gente vier a ter um revés material, um revés financeiro, e aí sim, a gente pode falar que estava numa prova nossa, né? Estava dentro de uma prova, de uma experiência. Agora, por desejo irrefreado de dobrar o patrimônio, de aumentar materialmente as coisas, de chegar. A gente tem que ter prudência. Você vai fazer um negócio, você precisa sondar aquilo 10, 20 vezes. Pensar, refletir, perguntar, né, e consultar outras pessoas, saber o que você está fazendo. Porque por ambição, os olhos podem ver o que não é real. Né? Os olhos podem ver o que não é real. E a gente vai perder tudo. Ah, mas Deus não vê que a gente está sendo ingênuo? Ele vê que a gente está sendo ingênuo e a ingenuidade vem da ambição. Agora, se eu sou ambicioso, eu vou pagar o preço da minha ambição. Entendeu? A ambição é perniciosa. Então, se eu sou. A ambição não é. Sem ambição a gente não vai a lugar nenhum. Não, sem ideais a gente não vai a lugar nenhum. Eu preciso ser idealista, não ambicioso. Muita gente defende a ambição, eu já vi até em literatura a ambição como uma coisa boa. Ela não é boa. Né? A ambição não é boa. O que é bom são os ideais. Né? Os ideais, sim. Então, o que eu tenho como ideal para a minha vida? Bom, eu desejo melhorar minha vida material, eu quero chegar, se possível, chegar a determinada coisa, fazer isso, fazer aquilo. Ótimo, não há problema nenhum. Mas vou trabalhando com prudência, não vou querendo queimar etapas, pular o caminho, derrubar portas, fazendo um negócio mirabolante, porque vai me dar um monte de dinheiro. Cai 2 cifras no olho e a gente não vê mais nada. Força do hábito. Aquele negócio, né? Aquela coisa, cai 2 cifras, pronto. Eu embarco tranquilamente. O que é isso? A minha ambição falando. Cadê o meu idealismo? O idealista dá um passo de cada vez. Ele abre portas, não tenta derrubá-las. Né? Ele abre portas. Então, a gente tem que consultar, pensar, meditar, procurar ajuda, porque isso é o correto. Então, a gente tem que ter, como ela diz aqui, metas saudáveis. Então, quais são as metas para a minha atual existência que eu quero que são saudáveis, seja material, seja afetiva, seja no campo moral, seja no campo espiritual, seja em que campo for, traçar metas saudáveis, não metas ambiciosas, ou metas que levem a gente a cumprir, fazer coisas que estão na contramão da moral e do bem, porque isso vai nos destruir. Né? Eu vou ainda ouvir a minha própria voz falando isso um dia, e todos nós vamos ouvir isso, da própria consciência. Falar, olha, essa meta que você escolheu era uma meta ruim. Por isso você está passando pelo que está passando. Né? Então a gente, tudo tem o seu tempo. Ninguém é inferior, ninguém é preterido de Deus, ninguém foi colocado à margem da vida, do direito de viver isso ou viver aquilo. Cada coisa tem o seu tempo, cada espírito está num tempo, numa maturidade para seguir evoluindo e melhorando. As coisas vão chegando. É claro que eu tenho que fazer esforço, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que buscar. Né? Mas lembrar que cada coisa vem no seu tempo. Ninguém está fora do lugar.
Ninguém é menos inteligente ou mais inteligente por ter ou não ter conseguido uma coisa. Cada coisa tem o seu tempo. Saibamos dar esses passos, um de cada vez, com tranquilidade, aproveitando a vivência da família, dos amigos, dos irmãos, da vida social onde nós estamos, a vida religiosa. Aproveitemos isso tudo como um valor que vai nos ajudando a sermos almas mais tranquilas. Porque perturbação só pode gerar perturbação. Né? Atos enganosos só vão levar a gente a uma coisa, ao sofrimento. Não tem alternativa, não tem outra saída. Eles vão levar a gente ao sofrimento. A gente vai se encontrar com o que criou. Não tem jeito. Né? Então, ou a gente presta atenção nisso, ou a gente vai bater cabeça, como diz na gíria popular. Né? A gente vai ficar batendo cabeça. Para lá, para cá. Então, essas metas, né? Essas metas saudáveis precisam, né, ser conquistadas. Porque a gente tem que fazer o que com elas? Né? Diluir as projeções que a gente traz do nosso inconsciente, ou seja, de outras vidas. Nós temos como projetado sobre a nossa vida o nosso passado. Nós somos o nosso passado. Nós estamos nos preparando para o futuro, vivendo o presente, mas nós somos o nosso passado. O nosso passado está projetado sobre a nossa vida. Tudo o que nós vivemos, de bom, de ruim e de neutro, está conosco aqui. Reencarnamos sob as sombras do passado. Não tem jeito. Cada um é o que é pelo que já fez, pelo que já viveu, né? Pelo que já foi. Então, não tem um culpado, não tem alguém que nos condenou à realidade que a gente tem. Isso não existe, Deus não condena ninguém. A dor, por mais extremada ela pareça, né? Muitas vezes desde pequeno você vê crianças pequenininhas, num quadro doloroso já, de expiação, é o passado do espírito projetando sombras no presente. Né? Nos resgates já que começa a ser feito desde cedo. E é para o bem do espírito, né? O que a gente não sabe é que é para o nosso próprio bem, porque é para poder nos aperfeiçoar, livrar a gente das consequências do que a gente criou, para nos tornarmos pessoas melhores. Então não é um castigo, jamais o Criador permitiria que a gente voltasse à Terra, né, com alguma coisa que a gente não tivesse nada a ver com aquilo. Né? Exatamente, né? O que a gente precisa é valorizar o que a gente tem de bom, as coisas boas, as pessoas, os amores, as coisas que a gente tem, né? Aquele círculo de afeto que nos abraça na atual existência, aproveitar isso, porque abrir mão disso e ir para outras aventuras que não são reais vão levar a gente à autodestruição, né? A perder inclusive isso, às vezes nessa vida mesma, né? Em outra vida. Então a Joana encerra esse capítulo dizendo assim: assumir-se, pois os valores que a cada um tipifica é conquista do self sobre o ego, liberando-se dos conflitos. Então a gente precisa se assumir, né? A gente precisa assumir a nossa vida, olhar de frente. Essa é a minha vida? Então essa é a vida que eu vou viver. Então ninguém tem que ficar acomodado, de braço cruzado, é claro, lógico. Ninguém nasce para ficar estacionado numa condição. A gente pode melhorar, crescer, aprender muito, porém, esse crescimento precisa ser à luz o quê? Das boas e saudáveis metas que a gente vai estabelecendo. Não pode, de jeito nenhum, poder pode, não deve, né? Não deve de maneira nenhuma ser projetada sob sombras, que a gente já tem muitas. As atitudes negativas são verdadeiras sombras. São verdadeiras trevas que a gente entra e não sabe como é que vai sair dela. Né? Sabe aquela noite sem lua? Você está num lugar, num ambiente descampado, que não tem cidade nenhuma por perto, não enxerga um palmo na frente do próprio nariz, né? Aquela coisa, aquela escuridão. Metas negativas é isso, é a gente entrar numa escuridão, sem saber como é que vai sair do outro lado. Só entra. Sabe se tem um buraco, se tem um bicho, se tem alguma coisa, não sei. Né? Enquanto muitas vezes a gente enfrenta noites também, mas noites estreladas, com lua, que tem pelo menos uma penumbra que dá para a gente caminhar sobre ela. Essas são as noites das provações. Todos nós enfrentamos as noites das provações. Mas Deus, na sua bondade, não nos dá treva
da noite enluarada. Então, pelo menos uma lua, né? A lua de um coração amado cuidando da gente, né? As estrelas de experiências à nossa volta, de socorros que a gente recebe, que vão iluminando esse momento de noite que a gente às vezes tem que passar, né? A gente tem que passar por algumas noites. Mas tem a lua, né? A lua dos amores, a lua do bem, a lua dos próprios benfeitores, que vão nos cuidando ali naquele momento. Mas entrar em trevas por desejo próprio, aí é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Então é preciso assumir-se, né? Tomar as rédeas da própria vida. Lembrando que nós somos construtores do nosso destino. Livro dos Espíritos, né? Sois artífices da vossa imortalidade. Nós estamos construindo a vida que iremos ter pela frente. E essa vida poderá ser muito produtiva, muito elevada, se a gente tiver essa determinação de não permitir que as paixões inferiores assumam o controle da nossa vida. Elas existem. E elas fluem do inconsciente para o consciente de vez em quando, sugerindo isso e aquilo. Mas quando elas tomam o controle da nossa vida, aí a gente vai para o buraco. Porque elas são destruidoras. Elas atraem experiências dolorosas de outros tempos que vão projetando a gente num campo de sofrimento, né? Por isso que a mensagem do Evangelho de Jesus é a mensagem direcionadora do Espírito para a evolução nesse planeta. Que nós possamos meditar sobre elas, para dissipar as sombras que existem, porventura, em nossos passos. É necessário que tenhamos o olhar voltado sempre para o amor e o bem. O amor considerando a possibilidade de não criar situações dolorosas para quem quer que seja, saibam as pessoas ou não. O bem é a prática de cada dia que devemos fazer, pensando na felicidade dos outros, para com todos aqueles com quem a vida nos convidar. Vamos ter um olhar de bondade, na convivência com cada um olhar de esperança, uma palavra amiga, um pedaço de pão, uma moeda, o cobertor que aquece o frio. Seja qual for a possibilidade que tenhamos, saibamos oferecê-la, a fim de que nos tornemos pessoas melhores. Que não possamos jamais passar um dia que seja de nossas vidas sem pensar na felicidade do nosso semelhante. Somente assim estaremos vivenciando o amor que nos ensinou Jesus. Que nesta manhã Ele nos abençoe, concedendo-nos sua paz. Assim seja.